Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está a ver esse vídeo. Para quem ainda não sabe, meu nome é Tatiana. Para quem ainda não ouviu o áudio, eu lá no áudio explico porque comecei a fazer os vídeos. Estive a falar com uma pessoa que me ajudou a ter uma ideia para conseguir fazer vídeos, porque no WhatsApp não dá para mandar vídeos grandes, só dá para mandar áudios grandes. Este aqui é o segundo vídeo que vou estar a fazer. Por mais que às vezes nós não estejamos à vontade para fazer algo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, Deus é que nos capacita. Então, se nós nunca começarmos, nós nunca vamos saber se somos capazes ou não. Então aqui estou eu, para saber se eu sou capaz ou não. Mas eu tenho dentro de mim que este é o meu chamado e que foi para isto que eu nasci. Então, por mais que eu ainda não saiba falar, eu sei que Deus vai me capacitar e aqui estou eu. Eu estive aqui a falar com Deus, a ler a palavra de Deus. O que Deus vai transmitir hoje aqui é muito precioso e muito importante. Peço que fiquem atentas, peço que não saiam deste vídeo, peço que vejam até o fim, ou pelo menos ouçam até o fim. Como eu já disse no áudio, se vocês ficam atarefadas, estão a fazer alguma coisa, façam como eu. Eu coloco o vídeo, fico a ouvir o vídeo, não vejo o vídeo, mas fico a fazer as minhas tarefas que eu preciso fazer. Mas se você quiser parar para ver o vídeo, também não tem problema. Lá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor vem aqui transmitir a Tua palavra, que ela liberte, transforme e mude pensamentos, mude as nossas mentes, porque o Senhor diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, então que a nossa mente seja transformada. Vem fazer algo novo acontecer, Pai. Traz vinho novo, traz odres novos, Deus, em nome de Jesus, e derrama da Tua glória, da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos e que o Senhor nos acompanhe durante todo o vídeo. Amém. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de facto, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Agora vamos para o capítulo 10 de Mateus. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos e expulsai demónios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai alguém digno de vos receber, ficai nessa casa até vos retirardes. E quando entrares na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne a vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda a certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos, sede, portanto, astutos como a serpente e inofensivos como as pombas. Aqui nesta parte, onde Jesus viu a multidão, ele teve grande compaixão. Então ele percebeu que essa multidão que estava perdida, como a ovelha perdida, ela precisava de alguém. Ficou impressionada como Jesus sabia quem ele era e como ele sabia o que dizer na hora certa. Normalmente, quando nós não sabemos quem nós somos, nós falamos o que nos der na cabeça. Eu não condeno quem ainda não sabe quem é Deus, porque para até nós colocarmos no coração que nós somos realmente filhos de Deus, não é fácil.
Especialmente quem não teve referência de pai. Porque eu falava nas minhas orações, pai, pai, mas não era um nome que me soava familiar. Porque eu não tive esse hábito de falar pai. Eu não cresci a falar pai. Eu só falava mãe porque eu cresci com a minha mãe. Eu não tinha esse costume de falar pai. E parecia estranho quando eu ia falar pai para Deus. Parecia que era alguma coisa que não encaixava. Talvez porque eu ainda não me comportava como filha. Talvez eu achava que eu me comportava como filha. Ou até eu acho que eu já me comporto como filha. Mas sempre tem alguma coisa para mudar. Sempre tem alguma coisa para evoluir em nós. E acho que esse é o maior exemplo que eu vejo aqui nesta parte. Quando Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que é que ele veio para fazer. Há pessoas que olhariam para essa multidão e diziam, coitadinhos, não tem ninguém para cuidar deles. Jesus disse, não, alguém precisa de cuidar deles. Esta multidão aqui está perdida. Alguém precisa de cuidar deles. E mais à frente Jesus diz que muitas são as pessoas para ser cuidadas, mas poucas são as pessoas para cuidar. Então Jesus diz, orem a Deus para que Ele traga trabalhadores. E gente, quando eu oro a Deus para trazer trabalhadores, para trazer pessoas para ajudar-nos, pessoas na igreja, pessoas que vão ter um ministério, eu peço sempre que sejam pessoas que vêm com o foco em Jesus. Deus, que essas pessoas tenham o foco em Ti, que elas queiram realmente salvar almas, que elas não venham para brincar, que elas sejam pessoas curadas, pessoas levantadas por Ti, Deus. É isso sempre que eu peço no meu coração. E que eu seja uma dessas pessoas. Muitas das vezes nos sentimos como ovelhas perdidas, mas às vezes nós podemos olhar para dentro de nós e pensar, poxa, eu realmente posso estar como uma ovelha perdida, mas eu não deixo de ter a força que Deus colocou em mim. O meu dom não morreu só porque eu posso estar perdida em alguma situação da minha vida. Então eu vou me encontrar em Deus. Se ainda não há trabalhadores, não faz mal. Deus ainda está lá. Os trabalhadores que nos vêm para nos ajudar, líderes, pastores, seja quem for, se eles ainda não estão lá, Deus sempre está. Então vá até Deus e peça, Deus, traga trabalhadores para nos ajudar. Eu estou aqui como uma trabalhadora, que ainda estou a ser forjada por Deus, ainda estou a ser muito mudada por Deus, mas eu acredito que essa mudança, ela vem para acrescentar na minha vida. Essa busca que eu faço pela minha mudança, ela não vem assim do nada, né? Isso é uma ordem de Deus. Aqui Deus diz, por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande trabalhadores para a colheita. Nós é que temos que pedir a Deus para Ele trazer mais trabalhadores, líderes, pessoas levantadas por Deus, sabe? Casais abençoados, jovens abençoados, pessoas que vão se tornar grandes líderes. E é assim que nós temos que pensar. O nosso foco muitas das vezes está em coisas que não é para estar. O nosso foco tem que estar em Jesus. Às vezes nós focamos tantas nossas forças em coisas da terra, e não que esteja errado, porque nós estamos na terra, não tem problema, mas que a nossa maior força, que ao acordar, a nossa maior motivação seja ir até Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando acordar, busque logo o reino de Deus. Sem nem abrir os olhos, já está a falar com Deus. O capítulo 10. Jesus tem-nos chamado. Aqui, Jesus chama. E nós temos que saber se nós estamos a ser chamados por Jesus. Eu tenho a certeza absoluta que eu fui chamada por Jesus. Jesus me chamou. Então, Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder. Então, Jesus chamou e deu poder. Há um amigo que é Deus, há um inimigo que é o diabo. E quando Jesus nos chama, Ele sabe exatamente o que é que nós precisamos. E precisamos de poder, está aqui a dizer, poder para expulsar espíritos imundos e curar doenças e males. Gente, sabem que eu antes ficava a perguntar assim, Deus, porquê que há pessoas que se odeiam, há pessoas que odeiam os outros? Porquê que há pessoas que não querem viver? Porquê que há pessoas que estão doentes? Porquê que há pessoas que não conseguem viver um casamento feliz, viver amizades felizes? Isso é tudo pessoas que precisam da nossa oração. Quando nós somos chamados, Deus nos dá poder para poder ajudar essas pessoas. Porque há pessoas que estão presas por espíritos imundos, há pessoas que estão doentes, especialmente da alma. Eu acho que a pior doença é da alma mesmo. E nós estamos aqui, peçam a Deus que dê esse poder. Deus, o Senhor já me chamou
Agora eu preciso desse poder que o Senhor disse que iria dar. Mas Jesus não deu para qualquer pessoa, não. Jesus deu para os discípulos. Jesus deu para aqueles que Ele chamou. Ele não dá para qualquer pessoa esse poder. Não é qualquer pessoa que pode expulsar demónios ou curar. Mas pessoas que são chamadas para isso. Jesus chamou, Jesus deu poder para expulsar demónios e curar enfermidades. Enviou e ordenou. Ordenou assim: vão às ovelhas perdidas. Ou seja, aquelas pessoas que já estiveram na igreja, mas estão desviadas, ou que estão dentro da igreja e não querem nada com Deus. Nós temos que ir primeiramente a essas pessoas. Por isso que eu estou aqui. O que é que eu vim? Eu sei, para pregar a palavra, mas o que é que eu iria pregar? Eu ainda não sabia, quando Deus me chamou. Mas aqui está a palavra. Para irmos às ovelhas perdidas. E eu acredito que às vezes no meio de nós tem alguém que está perdido. No meio de nós, na igreja, tem alguém que às vezes está perdido. Perdido na religiosidade, perdido com feridas, perdido preso a coisas deste mundo. E pregai: é chegado o reino dos céus. Eu estava a ler aqui um bocadinho mais para trás em Mateus. Quem é que vai entrar no reino do céu? Quem faz a vontade do Pai? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Aqui está a dizer: curai, limpai, ressuscitai, expulsai. Tudo isso dai de graça, porque de graça recebeste, de graça dai. Quando eu me converti, até uma certa altura da minha vida, acredito que até hoje, tem áreas na minha vida que precisam ser curadas. Porque eu sempre vou ser humana enquanto eu viver, não é? Eu precisava de cura, eu precisava de ser limpa, eu precisava de ser ressuscitada, principalmente dos meus sonhos. E também precisava de áreas na minha vida onde Satanás tentava me aprisionar. Gente, explicar isso para vocês não é assim tão fácil. Mas eu lembro quando eu me converti, eu queria muito sentir a presença de Deus como as outras pessoas sentiam. Só que Jesus tinha que arrumar a casa. Ele não ia derramar do seu Espírito Santo. Ele não ia entrar na casa, não ia entrar em mim, a casa estando desarrumada. E quando eu me converti, a casa estava desarrumada. Muito desarrumada. E no dia que eu comecei a orar a Deus, que eu queria sentir a presença dele, eu orava, acho que eu orei durante um ano. E depois de um ano, eu comecei a perceber que Jesus estava-me a libertar de sentimento, de tudo que estava aqui dentro, sabem? Não era o exterior. Eu mudei o exterior quando me converti. Comecei a usar um vestidinho, comecei a deixar o cabelo crescer. Eu mudei essas coisas, mas isso tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o interior. E naquela altura, Jesus já me mostrava que ele já estava a curar essa área onde eu fui muito ferida. Não tem comparação de quando eu me converti para hoje. Eu preciso tanto de Jesus como naquele tempo, mas não há comparação. Naquele tempo eu estava totalmente longe de Deus, mas eu queria muito Deus. Hoje eu sinto que eu estou muito mais perto de Deus, mas eu continuo a precisar dele na mesma intensidade. E quando Jesus diz para curar, limpar, ressuscitar e expulsar os demónios, quando ele diz isso, é porque nós temos que estar limpos, nós temos que estar curados. Nós não podemos ter áreas da nossa vida onde Satanás nos aprisiona, porque se nós estamos sujos, nós não estamos curados, nós estamos aprisionados. Nós não vamos conseguir ajudar as outras pessoas. E é isso que eu peço a Deus, que Ele limpe o meu coração, que Ele cure o meu coração e que eu não esteja aprisionado em nada deste mundo. Porque às vezes nós estamos sujos, não estamos curados e estamos aprisionados e nós nem nos damos conta. Mas uma oração que eu peço que você faça a Deus: Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Deus vai abrir. Deus já me mostrou sonhos, Deus já me mostrou, assim, a olho nu também, coisas que eu precisava de ver para eu avançar, para eu largar. E Deus mostra. Deus mostra. Se você pedir e pedir de todo o coração, Deus vai mostrar. Aqui no capítulo 10, do 9 e do versículo 9 ao 15, não fiquem focados em ter melhor roupa ou melhor aparência. O foco é curar, limpar, expulsar demónios. Se preparem interiormente, se preparem espiritualmente. Quando Jesus nos manda ter com essas ovelhas perdidas, é para que elas sejam limpas,
curadas, ressuscitadas nos seus sonhos, ressuscitadas interiormente, que não fiquem presas nessas coisas do passado, mas que olhem para o alvo que é Cristo. Esse é o nosso propósito. Não importa qual é a aparência, importa que nós tenhamos esse anseio de que as almas sejam transformadas. Que Deus nos dê amor das almas serem transformadas. Eu preciso mais desse amor. Eu acredito que você desse lado precisa desse amor, que esse amor cresça dentro de nós de verdade. Sabe, por mais que você não tenha, não faz mal, Deus pode dar. Tudo que pedis em oração, querendo recebereis, principalmente quando é para o reino de Deus. Se é uma coisa que vai acrescentar para o reino de Deus, pode ter certeza que Deus vai dar. Aqui no capítulo 10 e versículo 16 diz: Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como a serpente e inofensivo como a pomba. Jesus já nos avisou aqui. Nós vamos ser como ovelhas no meio dos lobos. Que nós não sejamos os lobos, mas que nós sejamos as ovelhas. Porque o lobo, ele vem para enganar. Ele vem para devorar as ovelhas, vem para matar as ovelhas. Simplesmente para isso. O lobo, ele é mais ou menos como a serpente. As ovelhas não, as ovelhas já são inofensivas. Igual a pomba. Aonde nós fomos vão ter lobos. Aonde nós fomos vão ter lobos. Seja na igreja, trabalho, fiquemos preparados para essas coisas, fiquemos atentos. Seja como a serpente, prudente. Ela luta diariamente para sobreviver. A serpente, ela tem coisas boas e coisas más. O que Deus está-nos a pedir aqui é que nós tenhamos o que ela tem de bom, que é a prudência. Ela é prudente, a serpente. Só que a serpente, ela também é mortífera. Ela pode matar. O veneno dela pode matar. Mas não é essa parte que Jesus quer que nós façamos. Não é essa parte que Deus quer. Deus não quer que nós usemos veneno, a nossa mentira, a nossa fofoca, a falsidade. Não, Deus quer que apenas nós tenhamos uma coisa da serpente. Prudência. Só isso. Quer ficar bastante atenta. Lutar diariamente para sobreviver, pessoalmente e espiritualmente. Há pessoas que não estão nem isso para a sua vida espiritual. Mas é isso que Deus quer que nós lutemos diariamente. Prudência. Satanás está à nossa volta para nos devorar a qualquer momento, para destruir o nosso casamento, para destruir os filhos, para destruir famílias, para destruir o seu trabalho, para destruir o seu negócio, para destruir, principalmente para destruir o seu ministério, porque ele ao destruir a família, pode destruir o ministério. Então, hoje eu entendo como é tão importante essa parte da família, e eu entendo daqui a uns anos eu ainda vou entender mais, mas que a minha maturidade seja constante. A nossa maturidade seja constante, que Deus nos dê mais maturidade espiritual cada dia mais, em nome de Jesus. Deus diz para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ao contrário das cobras, que as cobras elas não têm uma boa visão. Para quem não sabe, as cobras não têm uma boa visão. Por isso que elas ficam toda a hora a lutar para sobreviver, porque elas não veem muito bem. Mas se elas tiverem que atacar, elas atacam. Elas poderem sobreviver, é uma questão de sobrevivência. E nós também, no mundo espiritual, é uma questão de sobrevivência. Se você tiver que atacar, se você tiver que dobrar o seu joelho e ir contra Satanás, nunca vai ser em vão. Às vezes nós podemos ir contra uma pessoa e ser em vão, e estarmos equivocados. Mas quando nós vamos contra Satanás, nós nunca estamos equivocados. Se nós temos assim, Satanás não vai destruir a minha família, podem ter a certeza que ele está sempre a querer destruir a família. Nunca é em vão ir contra Satanás. Pode ser em vão irmos contra pessoas, mas nunca é em vão irmos contra Satanás no mundo espiritual. Então nunca é demais dobrarmos o nosso joelho e orarmos e entrarmos em intercessão. As pombas têm um excelente senso de direção. E Deus diz para sermos mansos como a pomba. E acho que esta parte aqui também é uma boa informação para nós. Temos senso de direção. Tu pensando assim, eu tenho que ir para ali mesmo? Ou não? Eu vou falar com Deus. Eu vou saber de Deus o que é que Ele quer. Porque eu já fiz tantas vezes por mim mesma. Deixa Deus me ajudar. É melhor. É melhor. Eu já fiz tanta coisa por mim mesma. Deixa Deus me guiar nesta área que eu preciso de ajuda. A pomba, ela tem um símbolo. Que ela é um animal que foi usado para enviar mensagens. Vocês sabem? O pombo correio. Assim como nós. Nós fomos enviados para o meio de ovelhas que estão perdidas para enviar uma mensagem. Que é a mensagem que é chegada do reino de Deus. Então, que nós possamos ser essas pessoas que não estão desgarradas, mas que têm um líder,
que acima de tudo tem um líder chamado Jesus Cristo. Que nós não sejamos as ovelhas perdidas, mas que nós sejamos as ovelhas que têm um propósito. Olhar para Jesus e ver como ele foi fantástico, ele tinha um propósito, sabia quem ele era, ele não tinha dúvidas, em momento algum ele negou o próprio Pai. Pedro negou, porquê? Por causa da nossa humanidade. Por causa da nossa humanidade nós podemos fazer isso. E porque às vezes nós não sabemos nem quem nós somos em Deus. Mas Jesus, toda a hora, ele sabia o que é que ele estava aqui a fazer. Ele sabia o que é que ele veio. Há muitas pessoas que estão aqui a pensar assim, o que é que eu vim fazer neste mundo? Eu já fiz isso tantas vezes. Que eu perguntava, eu não preciso estar aqui. Eu só estou aqui a mais, eu não quero viver. Eu já pensei assim. Mas eu disse, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber o que é que eu vim aqui fazer. Eu quero saber. Durante um tempo da minha vida eu não soube. Eu não tive essa direção. Mas hoje eu quero saber. Que nós, nesta hora, possamos começar a ter no nosso coração essa curiosidade. O que é que eu vim fazer aqui nessa terra? Está aqui na palavra de Deus. Nós viemos aqui para curar, limpar, expulsar demónios e ressuscitar os mortos. E muitas das vezes os mortos, que Jesus quer dizer, é sonhos mortos dentro de nós. Há pessoas que estão presas, que fumam durante anos e anos e não conseguem parar. Sabem? Isso aí é ficar preso nas coisas deste mundo. Nós não precisamos estar presos a nada para conseguir viver. Nós conseguimos viver sem nenhum vício. Nós simplesmente conseguimos viver estando perto de Jesus. Dando a Jesus louvor. Nós temos vida em nós. Só por dar louvor a Jesus e ter uma vida de comunhão com Ele, nós conseguimos ter vida. E ter propósito. E saber o que é que eu vim fazer aqui nesta terra. Ter identidade. Que nós, nesta manhã, possamos dizer a Deus, Deus, eu quero saber qual é a minha identidade. O que é que eu vim aqui fazer? Eu quero tomar o primeiro passo. Eu quero fazer o que o Senhor me chamou. E que eu não faça o que o Senhor não me chamou para fazer, mas que eu faça aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Que em nome de Jesus, Deus abençoe a todas nós. Fiquem com Deus.